Olá, sejam todos muito bem-vindos à discussão de mais um tema relacionado à imunologia. Hoje falaremos sobre o sistema imunológico e a sua resposta do tipo inata. Será que ela é tão importante quanto a resposta imune adaptativa? É o que veremos logo após a vinheta. Vamos começar? O sistema imunológico é um conjunto de células e moléculas que atua no sentido de promover a eliminação de agentes infecciosos, como as bactérias, vírus, fungos e parasitas, além de promover a eliminação de células malignas através daquilo que chamamos de vigilância imunológica. O sistema imunológico também é capaz de reconhecer as substâncias não patogênicas, ocasionando, é verdade, muitas vezes danos teciduais, podendo levar ao surgimento de doenças chamadas autoimunes, bem como uma série de alergias. Em essência, o sistema imunológico tem como base a diferenciação daquilo que é próprio do não próprio, conhecido como antígeno, um fenômeno que se inicia na vida uterina e segue por toda a vida adulta. Os tecidos e órgãos que constituem o sistema imunológico podem ser classificados em dois grupos. Os órgãos linfóides primários, conhecidos como geradores, e os órgãos linfóides secundários, conhecidos como periféricos. Os órgãos linfóides primários são o timo, aonde ocorre o desenvolvimento dos linfócitos do tipo T, e a medula óssea, aonde ocorre a produção de todas as células do sangue, bem como o amadurecimento dos linfócitos B. Já os órgãos linfóides secundários são os linfonodos, os tecidos linfóides e o baço. Nesses locais, tem-se a concentração do antígeno, de células apresentadoras de antígenos e de linfócitos, no sentido de otimizar a interação entre essas células e desenvolver a resposta imunológica. O sistema imunológico consiste em dois compartimentos que se sobrepõem: a resposta imune inata, também conhecida como inicial, e a resposta imune adaptativa ou adquirida, também conhecida como resposta tardia. A resposta imune inata, da qual trataremos neste vídeo, promove a primeira linha de defesa contra agentes infecciosos, prevenindo, controlando e eliminando a infecção do hospedeiro por muitos patógenos. A imunidade inata é tão importante que ela própria irá estimular a resposta imune adaptativa, tornando-a mais eficaz contra diferentes tipos de patógenos. As principais características da resposta imune inata são: é a primeira linha de defesa imune contra infecções. Apresenta uma resposta rápida frente a um antígeno. Apresenta receptores que reconhecem padrões de patógenos. Responde da mesma maneira ao repetir o encontro com o micro-organismo. Reage somente com substâncias microbianas. Observando essas características, nós podemos verificar que muitas delas são de fato bastante positivas, como o fato de ser uma resposta extremamente rápida. Outras não são tão positivas assim, como é o fato de não ser uma resposta específica. E nós iremos entender isso melhor no decorrer do nosso vídeo. Bem, agora falaremos sobre os principais componentes da resposta imune inata, sendo esses: barreiras epiteliais, fagócitos, células dendríticas,
células NK ou natural killer, mediadores químicos, como por exemplo as citocinas, e por último, o sistema complemento. Fazendo um rápido comentário sobre cada um desses componentes, nós podemos afirmar que as barreiras epiteliais são as principais conexões entre o corpo e o meio externo, fornecendo uma proteção física e química contra infecções. Dentre essas barreiras, nós podemos citar a pele, a mucosa, além dos sistemas gastrointestinal, respiratório e geniturinário. Já em relação aos fagócitos, como o próprio nome diz, estes são células que apresentam funções fagocíticas especializadas, sendo a primeira linha de defesa contra os micro-organismos que conseguiram vencer as barreiras epiteliais. Os principais fagócitos são o sistema fagocitário mononuclear, constituído pelo monócito e pelo macrófago, além do sistema fagocitário polimorfonuclear, constituído pelos neutrófilos. Os monócitos são ativamente recrutados para os locais da inflamação, onde após entrarem nos tecidos extracelulares, se diferenciam em células denominadas macrófagos. Os monócitos sanguíneos e os macrófagos teciduais são células pertencentes à mesma linhagem. Veja, quando essa célula é encontrada na circulação, ela se denomina monócito. Quando essa mesma célula passa da circulação para um tecido, ela passa a se denominar macrófago. Os macrófagos são células que, além de produzirem mediadores químicos, como as citocinas, também destroem os micro-organismos, o que facilita a desobstrução de tecidos mortos, bem como o início do processo do reparo tecidual. Em relação aos neutrófilos, essas são algumas das primeiras células a responder à maioria das infecções, particularmente as infecções bacterianas e fúngicas, sendo, portanto, as células dominantes da inflamação aguda. Em relação às células dendríticas, essas também respondem a micro-organismos produzindo várias citocinas, que atuam nas mais variadas funções, como iniciam o processo inflamatório e estimulam a resposta imune adaptativa. Em relação às células NK, ou natural killer, depois de ativadas, essas células acabam despejando o conteúdo dos seus grânulos citoplasmáticos nas células infectadas, promovendo a apoptose. Essa apoptose nada mais é do que o suicídio altamente controlado de uma célula. Bem, agora falaremos sobre os mediadores químicos, e de uma maneira muito especial, a citocina. Em relação às citocinas, essas são proteínas secretadas por uma série de células, como os macrófagos, mastócitos e células dendríticas, como eu já havia mencionado, em resposta à ação de micro-organismos. As citocinas não só são capazes de mediar muitas reações celulares da resposta imune inata, como também são responsáveis pela comunicação entre os leucócitos com as mais diversas células. E, finalmente, chegamos ao sistema complemento. Esse é composto por proteínas do soro e da superfície celular, que participa não só da defesa imune inata, como também da defesa imune adaptativa, induzindo uma série de respostas inflamatórias que irão auxiliar no combate à infecção. Em conjunto com anticorpos específicos, os componentes do sistema complemento reagem entre si, atenção,
opsonizando patógenos e favorecendo a defesa contra infecções bacterianas e virais. Bem, agora atenção! Em relação aos receptores envolvidos na resposta imune inata, os dois mais importantes são os padrões moleculares associados aos patógenos, conhecidos como PAMP, e os receptores de reconhecimento de padrões. Em relação aos padrões moleculares associados a patógenos, ou PAMP, que do inglês significa Pathogen Associated Molecular, são aqueles receptores capazes de estimular a resposta imune inata. Essas moléculas estão presentes nos agentes infecciosos e são compartilhados, atenção, por micro-organismos do mesmo tipo, ou seja, são padrões moleculares. Já os receptores da resposta imune inata, que estão presentes nos fagócitos e que reconhecem os PAMPs, são chamados de receptores de reconhecimento de padrões. Esses receptores são utilizados pelo sistema imune inato para interagir contra micro-organismos e células danificadas, sendo expostos principalmente em fagócitos e em células dendríticas. Como exemplo de receptor de reconhecimento de padrões, nós temos os receptores semelhantes a TOL ou TLR, do inglês Toll-like receptors. O reconhecimento de um PAMP por um TLR resulta em estimulação da produção de citocinas, inflamação, estado antiviral e direcionamento e ativação da resposta imune adaptativa. Bem, para concluir essa aula, vamos falar sobre uma das principais ações decorrentes da ativação da resposta imune inata, a inflamação. A inflamação deve ser entendida como uma resposta a infecções ou a lesão tecidual que ocorre para, atenção, erradicar micro-organismos e para intensificar a reparação tecidual por meio de mediadores de defesa do hospedeiro. Quando ativada de maneira excessiva ou persistente, a inflamação pode sim causar certas disfunções a órgãos e sistemas, podendo muitas vezes levá-los até mesmo à morte. Para finalizar, nós podemos dizer que a inflamação como resposta protetora ocorre devido ao recrutamento de células adicionais aos sítios de infecção, por proporcionar uma barreira física através da coagulação microvascular, prevenindo a propagação da bactéria, e por promover o reparo dos tecidos danificados através da formação de tecido novo. Bem, pessoal, e era isso que eu gostaria de falar com vocês nessa semana. E se gostaram do vídeo, chegou a hora de pedir o seu joinha e, se possível, a sua inscrição nesse canal que é nosso e que tem como objetivo único a propagação do conhecimento científico. Vejo vocês numa próxima oportunidade. Um grande abraço a todos e até mais.